E chegou a hora de mais um Café no Ar. E dessa vez a gente vai mostrar a história de um recomeço de vida depois de uma tragédia. O que poderia ser o fim se tornou motivação e mudou não só a história de uma, mas de várias outras pessoas. Para você entender melhor, vem tomar esse café comigo e com a advogada Nancy Segadilha, a primeira mulher tetraplégica do Brasil a saltar de paraquedas. Olá, para você que já está acostumado a tomar o seu cafezinho da manhã acompanhando o Manhã no Ar, chegou a hora do Café no Ar de hoje. E a gente sempre traz histórias de superação, de pessoas que mudam a realidade de onde vivem. E hoje eu te convido a conhecer mais um personagem incrível que tem feito a diferença aqui em Manaus. E é uma história de superação que a gente vai conhecer junto a partir de agora. A nossa mesa já está montada para receber a Nancy Segadilha. Seja muito bem-vinda ao Café no Ar. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Eu que agradeço estar aqui com você hoje. Vamos começar contando a história dela um pouco lá atrás, né? Quando você tinha 21 anos, levava uma vida normal até que sofreu um acidente e perdeu os movimentos do corpo. De lá para cá, muita coisa mudou. E o que poderia ter sido uma tragédia se tornou um exemplo de superação que a gente vai contar agora, né, Nancy? Com certeza, Adriana. Como que foi? Você lembra do momento em que aconteceu o acidente? Sim, foi um acidente muito simples, foi desviando um buraco, uma freada brusca e aquele chicote da cabeça. Na hora, eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Então não chegou a ter uma colisão, nada de grande violência durante a situação? Não, tanto que eu fiquei o tempo todo consciente e falei, ninguém toque em mim até o socorro chegar. Agora, na época, né, apesar de ter sido um acidente aparentemente simples, as consequências foram muito graves, né? Quando você chegou no hospital aqui, o diagnóstico não foi nem um pouco favorável? Não, foi horrível. A chance de sobrevivência com a cirurgia era de 5% e era um estado vegetativo. Seria uma UTI montada na minha casa. Mas sua família não se conformou com esse diagnóstico, né? Com essa informação inicial dos médicos aqui? Não. E a família ficou desesperada e buscou me retirar daqui o quanto antes. E mesmo assim os médicos falavam, não importa para onde você levá-la, ela vai falecer no ar. Eu saí de UTI aérea de Manaus para São Paulo. Começou a minha maior luta, a luta pela vida. E tem uma linda história de sobrevivência, porque o veredito dos médicos inicial, você conseguiu, o primeiro passo foi descartá-lo e ir atrás de uma cura, de conseguir ter uma vida com o máximo de qualidade possível. 10 anos se passaram, ela está aqui para contar essa história para a gente. Agora, Nancy, você ficou com problemas físicos depois desse acidente. De fato, perdeu o movimento de parte do corpo. Na verdade, eu só mexi os olhos. Em São Paulo, eu fiquei 7 meses numa UTI, 30 dias induzida a um coma. Eu respirava através de aparelhos, eu me alimentava através de sonda. Então, assim, foi muito difícil. Quando eu saí, eu fui para o centro de reabilitação, no Sara Kubitschek. Foram mais de 1 ano e 3 meses hospitalizada para começar a reabilitação. Você hoje não consegue andar e perdeu parte do movimento dos braços também? Isso, o que eu recuperei foi mais os membros superiores. Mas nada que te impedisse de recomeçar, né? De voltar, dar a volta por cima diante de todo esse cenário. Foi um processo longo de recuperação, de reabilitação principalmente, doloroso, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Sim, não só para mim, mas também para toda a minha família. Foi uma mudança de 360 graus. Agora, lá na época do acidente, você estava terminando a faculdade de Direito? Sim, estava no último período. Foi preciso parar por quanto tempo? Foram 5 anos. E aí meu pai faleceu. Naquele momento a minha vida teve uma nova mudança. Eu estava em Brasília, meu tratamento era Brasília-São Paulo. E com o falecimento do meu pai eu tive que retornar a Manaus. E aí eu voltei à faculdade e aí eu fui acompanhada pela minha irmã, que é o meu anjo da guarda. E aí começou a minha nova batalha. A OAB, fiz o exame
uma prova oral. É isso que eu ia comentar agora, né? Porque o exame da Ordem dos Advogados do Brasil é que depois que você concluir a faculdade, você consegue fazer o exame e ser aprovado para exercer a profissão. Então, de nada adiantaria ter a faculdade, não conseguir trabalhar na área, exercer a sua função, se não conseguisse passar na ordem. Só que com a deficiência não daria para fazer a prova como geralmente as outras pessoas fazem. Foi preciso um teste oral, que é mais difícil. Você me disse que tem dificuldade de falar um pouco em público, então na hora de dissertar tudo que tinha que ser feito ali na prova. Nossa, foi uma experiência única, assim, surreal, porque tem o nervosismo, o emocional, é uma prova extremamente difícil, então assim, foi uma superação, foi um trabalho de equipe também. Você falou da sua irmã que lhe acompanha desde a faculdade para voltar à faculdade. Ela ia para a sala de aula junto com você? Como que funcionou esse processo? Então, na faculdade ela me acompanhou, na OAB também, ela me ajudou, ela que transcrevia tudo para mim. Então foi assim, um trabalho, a família. Eu tive tensão pré-OAB, foi muito complicado. E nesse período eu adoeci, eu estava com um problema de vesícula. E aí os médicos falavam, não, Nancy, você não pode, você tem que se dedicar à sua saúde, já tem uma saúde debilitada em virtude da deficiência. Falei, não, agora é o momento da OAB. Então eu saía do cursinho e ia para o hospital para tomar o antibiótico na veia, para estudar, então foi uma batalha. No momento que eu saí da Unip, eu já estava preparada com a mala para me internar. Qual o nome da sua irmã? Ellen, a imagem que você vai ver agora é da Ellen com a Nancy, que é a pessoa que ajudou bastante, né? Que te acompanhou bem de pertinho. E isso demonstra o quanto esse apoio familiar é importante de você ter tido essa estrutura para superar. Passada essa etapa de conseguir a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, vem outra fase, que é a fase de entrar no mercado de trabalho, né? Se é difícil hoje para as pessoas que estão terminando a faculdade, para quem tem uma deficiência, os obstáculos são maiores ainda, né, Nancy? Sim. Nós, pessoas com deficiência, temos que nos superar a todo momento. Temos que mostrar que somos capazes. Comprovar competência o tempo todo, né? Sim. Como que foi para você começar a advogar, trabalhar na área e hoje poder ajudar pessoas que também enfrentaram ou enfrentam o mesmo problema que você? Na verdade, eu sempre precisei de trabalhar com algum sócio no início, porque, infelizmente, a acessibilidade ainda não está presente no nosso mundo real. Então, ainda é uma utopia. Então, tinha alguns lugares que eu não poderia fazer audiência sozinha, que não entrava cadeira de rodas. Então, isso foi um momento muito difícil. E aí eu recebi o convite do presidente da OAB, o Choi, Marco Aurélio Choi, para presidir a comissão em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Naquele momento, eu vi ali a oportunidade de fazer a diferença. E como tem sido de lá para cá, à frente da comissão, trabalhando de uma forma mais intensa? Porque a partir do momento que você assume esse cargo, você não só trabalha por acessibilidade no seu caso específico, mas também para todos os outros tipos de deficiência, cada pessoa com uma limitação diferente que precisa ser superada. Foi desafiador, mas conseguimos mudar muita coisa. Eu lembro bastante dos Jogos Olímpicos que nós sediamos e a nossa cidade foi a única que trabalhou a inclusão desde o momento da tocha até os Jogos. Então, assim, foi um presente, foi uma experiência. Toda a comissão, que é um trabalho voluntário, todos os advogados se dedicaram, compraram a causa e ali a gente estava realizando algo impossível. Só que eu não estou mais à frente da comissão. Foi um trabalho que durou na primeira gestão do Dr. Choi. Agora, esse trabalho que foi desenvolvido ali te serviu também para hoje continuar lutando, mesmo não estando na frente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, seu trabalho continua. Sim, sim. E logo após a minha saída da OAB, eu fui presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nesse momento também foi mais um desafio. E ali eu pude ter algo mais forte, porque o Conselho, além de ser normativo, ele é fiscalizador. Então a gente teve grandes vitórias ali e transformamos vidas. E hoje
é um projeto pessoal, porque eu quero realmente, leis nós temos, precisamos da efetividade, mas mais que isso, precisamos da sensibilidade. Então esse projeto já vem sendo desenvolvido comigo e com as amigas, que eu chamo que são as madrinhas, que levantam essa bandeira junto comigo. Eu falei, preciso contribuir, vamos conscientizar a sociedade, fazer a diferença para transformá-la ela solidária, justa e plural, uma sociedade melhor, uma sociedade para todos. Então esse projeto é isso, é uma campanha de conscientização, a gente está usando a hashtag... Você mostra aqui a camisa, né? Inclusão dever de todos. E o que poderia ter sido um problema que te tiraria da sua vida, do trabalho, do estudo, virou, na verdade, uma inspiração e uma motivação para você seguir, né? Quando você olha para trás, dos 10 anos lá atrás, dos planos que você tinha e do que tem acontecido hoje, qual é o retrospecto que você faz? Assim, você acha que estaria hoje onde está se não tivesse acontecido tudo isso? O processo de amadurecimento, de conquista, foi algo assim que, quando você volta no tempo, é algo que te satisfaz como mulher, como profissional, como pessoa? Sim, realmente, quando eu faço essa retrospectiva, eu lembro assim que a vida, ela nos ensina muito. E quem está presente na sua vida é muito importante, quem está te apoiando. E eu vejo quanto foi significativo isso para mim. Os meus sonhos eram completamente outros. Eu sonhava com uma magistratura, meu pai era juiz, então meu sonho era seguir os passos dele. E o acidente transformou isso. Falei, eu estudo direito e eu quero ajudar outras pessoas. E ali foi o start para isso. Eu sobrevivi. Graças a Deus eu sou uma pessoa afortunada em relação a milhões de outras pessoas com deficiência. Eu não preciso utilizar o transporte público, eu tenho condições. Então foi ali que eu falei, eu quero ajudar o próximo, porque é muito caro ser uma pessoa com deficiência hoje no Brasil. Então eu quero ajudar, eu quero dar a minha parcela de contribuição. E assim, eu peço o apoio de cada um, respeitando os direitos da pessoa com deficiência, não obstruindo rampa de acesso, não estacionando na vaga, sabe? Podendo ajudar a pessoa com deficiência, aquela que está ali na parada de ônibus, que não consegue ver o transporte, o número do ônibus, auxiliar, ser mais humano, olhar o ser humano como o outro. São coisas que deveriam ser simples, observadas com muita naturalidade, que infelizmente a gente está cansado de mostrar essa realidade de pessoas ignorarem mesmo a necessidade do outro, de não se colocar no lugar do outro e, consequentemente, a gente vê o transtorno que isso acarreta para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Quem faz, normalmente, quem comete o erro, a infração, não tem ideia do transtorno que causa na vida de uma pessoa que precisa ter algum tipo de acessibilidade maior ainda, né? Sim, sim. Aquela vaga é maior para o embarque, o desembarque, é mais próxima. Então, assim, as pessoas têm que ver o lado. Nós possuímos limitações, mas isso não nos freia. Nós estamos aqui para ser o protagonista da nossa história, da nossa vida. E é isso que eu quero empoderar as pessoas com deficiência. Eu quero mostrar que tudo é possível. Inclusive, saltar de paraquedas. Sim. Isso mesmo, para você que está acompanhando a gente agora, que acha que essa história já estava bonita demais, ela fica ainda mais bonita e desafiadora com o salto de paraquedas. Essa mocinha que está aqui do meu lado resolveu escolher agora, neste mês, né, um dia para saltar de paraquedas, o que poderia para muita gente ser improvável, inseguro, não dá, você não pode. Foi uma realidade e foi incrível, né? Foi. Na verdade, foi um desafio. Estávamos em uma conversa entre amigas, uma das madrinhas, também advogada, minha amiga, a doutora Leila, e ela falou, Nancy, eu saltei de paraquedas, eu te desafio a isso. Você não precisa de pernas, você voa. Aí eu pensei, eu falei, tá, aceito, topo. Corajosa, olha, eu já tentei várias vezes, mas na hora eu perco a coragem no meio do caminho. No máximo, já saltei de parapente, mas é mais simples, porque não tem a queda livre, que é o que me faz ter medo. E a Nancy é muito mais corajosa que eu.
E já conseguiu saltar. E conta pra gente como foi essa experiência, né? Porque é o que exige todo um preparo também para garantir segurança, para que você de fato viva esse momento que é único, né? De fazer um salto. Então, para mim foi algo incrível. Eu escolhi um dia especial, que é um Dia Mundial de Conscientização do TDAH, e a inclusão esteve no céu. O céu estava lindo. Naquele momento foi incrível. Fizemos história. A primeira tetraplégica do Brasil a saltar de paraquedas. Teve toda uma equipe, um preparo e foi surreal. Várias pessoas estão entrando em contato comigo, parabenizando pela coragem e também falando, eu quero saltar, você me impulsionou a isso. E assim, aquele momento de queda livre, você sente uma liberdade. E depois, quando o paraquedas abre, eu literalmente voei. E foi a sensação mais incrível da minha vida. Naquele salto estavam todas as pessoas com deficiência comigo. Quando eu saí de Manaus, a primeira vez, eu voei lutando pela minha vida. E agora eu estava lutando pela inclusão. Então, para mim não tem preço. Aproveitando essa linda história e as imagens que você acabou de ver também, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que tomaram esse cafezinho da manhã com a gente hoje, que de repente acham que não podem fazer muita coisa, e isso para pessoa com deficiência ou para pessoas sem deficiência é indiferente. Então, se para a pessoa que está em casa acomodada, querendo fazer alguma coisa, mas sem aquela perspectiva, sem aquele empurrão, sem aquele incentivo, qual é a mensagem que você quer deixar para essas pessoas que estão assistindo a gente agora? Eu quero dizer que tudo é possível, basta acreditar. Você deve se superar, qualquer medo, qualquer limitação sua, vale a pena, você está vivo. E quando há esperança, você está respirando, não precisa de mais nada. As pequenas limitações, você já está ganhando muito. E eu quero dizer que quebramos barreiras, e principalmente as pessoas com deficiência. Vamos lá, vamos nos unir e fazer a diferença, um mundo mais inclusivo. Nancy, muito obrigada por ter vindo tomar esse cafezinho. É uma lição de vida para mim, eu tenho certeza que para você aí de casa também. A gente fica muito feliz de receber. Eu que te agradeço e agradeço a Crítica por apoiar a causa junto comigo. E olha só, esse foi o nosso Café no Ar de hoje, mais uma vez mostrando uma história de superação de pessoas que fazem a diferença onde vivem. Agora a gente vai ficar aqui tomando esse cafezinho, porque essa mesa tá bonita, né? Tá linda! Vamos aproveitar por aqui. Muito obrigada. Sábado que vem tem cafezinho de novo. Até lá! Foi um prazer enorme conhecer a Nancy, conhecer essa história e contar para você aí de casa. E com esse exemplo de superação, a gente encerra o Manhã no Ar, especial de sábado de hoje. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência durante toda essa semana. Na segunda-feira tem mais a partir das 6 horas. Não esquece que a gente tem esse encontro marcado. Fique com Deus, aproveite seu fim de semana. E tá vindo aí o A Crítica Kids. Ótimo dia para você. A partir das 10h30 da manhã tem Alô Amazonas ao vivo. Tchau, tchau.